Boa noite, Brasil. Buona serata para quem me assiste aqui da Itália, às 11 horas da noite. Good, good morning, não, good evening na Flórida. Sejam todos bem-vindas. Olha aí, a minha convidada de hoje já chegou por aqui. Deixa eu já ir me preparando aqui para te chamar. Aí com a Elisângela participando. A Elisângela foi uma das minhas primeiras alunas, então ela participou aí do primeiro programa Aliança Próspera, que foi no ano passado. Oi, Oi, Carol, tudo bem? que saudade! Demais, hein? Você acredita que já tem um ano, Elis? Nossa, já? Nós terminamos em maio do ano passado, não foi o processo todo? Acho que foi sim. Nossa, Carol, já se passaram um ano. Mais de um ano. Nossa, gente. Mas assim, primeiramente eu gostaria de te agradecer demais, assim, sempre o seu carinho, né, com o meu trabalho, não só você, mas toda a sua família, a Rô, a sua mãe, todo mundo aí, as irmãs todas, então eu me sinto muito feliz, muito abençoada de ter meu caminho ter cruzado com vocês, né, durante essa minha caminhada. Então, te agradecer aí, depois de um dia de trabalho corrido, você está aqui comigo nessa noite de hoje. Mas eu acredito que o que você tem a dizer aqui é muito importante, vai ajudar muitas mulheres a abrir a mente para muita coisa, né? Porque, como eu sempre falo, a gente está sempre vivendo muito nesse piloto automático e a gente acaba se esquecendo que a gente precisa muitas vezes parar para refletir como é que está a vida, como é que estão as coisas, para que assim a gente consiga reajustar a nossa rota e fazer caminhos melhores, né? Então, Verdade. para começar, se apresenta, fala de onde você é, a sua idade, o que você faz da vida, só para as pessoas, só para contextualizar um pouquinho. Bom, eu sou a Elisângela, né? Eu sou formada em sistemas de informação, pós-graduada em gestão de pessoas e hoje eu atuo numa área, eu trabalho numa empresa, né? E aí eu já passei por várias áreas dentro dessa empresa e hoje eu atuo numa área de novos negócios. Fiz, né, um curso aí, aula com a Carol, então a Carol já conheço de um tempinho aí. E minha idade, né, Carol, tem que falar, né? Tenho É 40 bom, aninhos, gente. a melhor Jovenzinha. idade. A mulher tem vergonha, né, de falar a idade, será por quê? É estranho, né? Não é estranho? Eu já gosto, sabe? Assim, eu quando às vezes as pessoas perguntam, principalmente aqui na Itália, as pessoas perguntam: ah, mas quantos anos você tem? Aí eu falo: ah, 41, vou fazer 42 agora em novembro. As pessoas falam: nossa, mas como assim? Você tem 42 anos? Ah, não parece. Aí você fica bem, né? Fica feliz, né? Você fica vaidosa, né? Você fala: ah, tá bom, Uhum. que ótimo. Que ótimo. Mas enfim, então olha só, a Elisângela de São Paulo, né, Elisângela? Uhum, São Aí Paulo. no Brasil, então, para as pessoas também entenderem que a distância às vezes fica um pouco assim, né, temerosa para a gente poder fazer algumas formações, algumas coisas, e por causa da distância, porque não é presencial. Então a gente vê que o quanto que isso não tem importância. Porque o que vale é essa nossa conexão, e você sabe, né, o nosso trabalho, meu trabalho é um trabalho muito energético, então, mesmo à distância, ele funciona assim. E aí, Elisângela, eu quero falar menos e deixar você falar mais, mas é porque eu me empolgo. Professor, né, professora, a gente é muito
empolgada, a gente gosta de falar muito, mas eu gostaria que você me dissesse como que os nossos caminhos se cruzaram, Elisângela. Como que você chegou a me conhecer? Ah, essa daí ficou marcada na história, né? Abaixa um pouquinho assim a sua tela, porque está cortando um pouquinho seu rosto. Melhorou? Aí, aí, ficou bom. Melhorou? Ótimo. Ah, tá. Bom, eu sempre gostei muito de viajar, né? Gostei muito de viagens. E aí eu vi uma live que ia ser feita com uma pessoa que eu sigo, né? Que viaja muito, que é a Renata. E aí nessa live estava a Carol. E aí eu assisti a live toda, me interessei pela história de vida da Carol, né? As viagens que ela já tinha feito e tal. Inclusive, foi até uma live bem interessante, assim. E aí eu gostei muito do tema, né? Do como foi abordado, das experiências, assim, com viagem. E aí, após essa live, eu comecei a seguir a Carol. Né? Não sei se você lembra, Carol, a gente começou a se seguir, e aí eu comecei a olhar os conteúdos da Carol, o que a Carol postava, qual era o conteúdo dela, e fui me interessando. Eu achei bem interessante a página, né? A sua página, no caso, tudo que você postava, o conteúdo que você falava. E aí foi que surgiu, né, a oportunidade de fazer o curso com você, que foi o Aliança Próspera, que eu não sei se eu já posso falar, Carol, a respeito do curso, se Calma, eu estiver indo direto demais. calma, segura aí. Como diz, vamos por partes. Já dizia Jack, vamos por partes. Né? Eu sei que a gente quer falar, quer, né, colocar, mas vamos por parte. Então, Se você me empolga, conheceu né? através, olha aí como é que são as coisas, o universo já conspirando, né? O universo já nos ligando aí para que você pudesse ter acesso a mim e eu ter acesso a você, é claro, e te ajudar, né? Nós nos ajudarmos. Então, e aí, Elisângela, o que que foi quando você começou então a fazer esses conteúdos, né? Verificar minha página, verificar as coisas que você via ali, como estava a sua vida naquele momento que você via aqueles conteúdos? Então, eu estava num momento, foi até importante, porque foi um momento de descoberta, né? Estava num momento de autoconhecimento mesmo, de entender quem era a Elisângela, quem eu era. De me entender, de entender, porque a gente tem um propósito de vida, né? Então, de entender em que momento que eu estava, o que eu deveria melhorar, porque a gente tem muito hábito de olhar para o outro, né? É natural da gente, a gente sempre olha para o outro e esquece de olhar para a gente. Eu estava numa fase da minha vida que eu estava já no momento de autodescoberta, de conhecimento sobre temperamentos, de me conhecer mesmo como pessoa, sabe? Entender quais eram os meus propósitos, meus objetivos de vida. Então, eu estava nesse momento, assim, de autoconhecimento mesmo, quando eu chego até a sua página e eu vejo os conteúdos. E aí, quando você começa a ter acesso a esses conteúdos, Elisângela, o que que vem na sua mente assim? Vem o desejo da mudança? Te acende uma chama de querer realmente mudar? O que que bate aí dentro de você? Com certeza, assim, Carol. Na época, quando eu vi o conteúdo, porque eu estava realmente nessa fase de autotransformação, de conhecimento mesmo, veio o desejo da mudança, realmente, de buscar o conhecimento para me tornar uma pessoa melhor, né? Porque, como eu disse, a gente sempre olha para o outro e esquece de focar na gente. Somos nós, né? Temos que olhar para nós. Então, eu estava nessa fase mesmo de autoanálise, de mudança, mas de melhorar para melhor. O que eu tinha, que tinha que desenvolver, né? Que eu poderia melhorar. E o que eu poderia desenvolver em mim como pessoa mesmo, né? Como mulher, o que era necessário desenvolver. Então, surgiu muito o desejo de, quanto mais conteúdo eu consumia, mais vontade eu tinha de consumir o conteúdo. Porque realmente, quando você está nessa fase, né, que você está nessa fase de descoberta, de autoconhecimento, quanto mais conteúdo você consome, mais você fica assim, mais subsídio você tem para você fazer uma autoanálise, para você entender que, olha, o problema não está no outro, o problema está em mim, sou eu que tenho que me melhorar como pessoa. Então, eu estava bem nessa fase, mesmo quanto mais eu consumia o conteúdo, mais vontade eu tinha de absorver mais, de conhecer mais. E aí foi que a gente chega, né? Que a gente começa a fazer o curso e eu começo a ter o conhecimento aí aprofundado. Eu falo assim que autoconhecimento é algo que no início é um processo
bem desafiador, porque quando você começa a encarar a sua realidade, você começa a analisar a sua vida mesmo, e você sai, né, desse piloto automático que tá todo mundo hoje no piloto automático, tá todo mundo hoje vivendo a 1000 por hora. E aí, quando você sai disso e você decide, tá bom, então eu vou começar esse caminho do autoconhecimento, é um caminho muito desafiador. Posso dizer isso com toda sinceridade do mundo, eu gosto de ser muito sincera, você já me conhece, sabe que eu gosto de trazer muitas minhas histórias, trazer muito essa verdade, porque eu acho que, eu acho não, eu acredito que falta muito isso nas pessoas hoje. Trazer essa verdade, trazer o entendimento de que, às vezes, a posição que você está no dia de hoje não é algo que aconteceu da noite para o dia. É algo que foi construído. Quando você olha para a sua história de sucesso como profissional hoje, a Elisângela passou por várias fases de construção até ela chegar nessa profissional. Então, quando você se depara e você fala, tá bom, então agora eu quero me transformar, agora eu quero fazer diferente. Quando você começa a caminhar nessas águas do autoconhecimento, a primeira coisa é o que vem? Vontade de desistir, vontade de você continuar vivendo a mesma vida no piloto automático, de você continuar infeliz, porque muitas vezes as pessoas estão infelizes, vivendo vidas que estão totalmente desconectadas delas, mas elas estão ali. Mas quando você consegue ultrapassar essa barreira, que você vai um pouquinho além, aí cai no que você falou, de você querer cada vez mais. Por quê? O conhecimento, o que ele nos faz? Ele nos liberta. O conhecimento, ele nos tira as vendas dos olhos. E aí ele nos dá o entendimento de que muitas vezes nós estamos sofrendo, porque, como você disse, nós estamos muito mais importando com o outro do que com nós mesmos. Nós estamos culpando o outro e não a nós mesmos. Nós estamos sempre nesse jogo de achar que o problema todo da nossa vida está com o outro e não com a gente. E aí vem o quê? Vem o momento da decisão. Quando você está nesse impasse, o que você tem que fazer? Você tem que decidir. Você tem que entender que a vida é mais do que isso. A vida é mais do que só esse piloto automático, só de viver a vida mais ou menos. E aí você fala, tá bom, mas como é que faz isso? Como é que faz isso, Elisângela? Como é que muda? Como é que dá esses primeiros passos? Você tem que ter a ferramenta, você tem que ter um meio de se fazer isso. Porque eu falo, eu comecei o meu processo de autoconhecimento há 12 anos atrás. E há 12 anos atrás, como você sabe, eu contava isso sempre nas nossas aulas, eu não tinha acesso a todas as informações que eu tenho hoje. Hoje, como terapeuta, ajudando os casais, as pessoas, eu não tinha todas essas ferramentas. E eu fui meio que ali, como você disse, consumindo ali, aqui, ali, aqui, ali, aqui, e acaba que você começa a ficar um pouco perturbada, porque você pega informações de diversos lugares, talvez essas informações estão totalmente desconexas. Então você fala, ah, tá bom, eu tenho essa informação aqui, um pedacinho ali, mas quando você vai olhar, você não sabe, você não tem um mapa a se seguir, não é mesmo? Você acaba ficando, eles falam, tem a palavra no inglês, overwhelming. Você está se enchendo de coisas, mas você não está conseguindo ter a clareza de onde você está, de onde você deseja chegar e o que você deseja fazer. Certo? E aí, o que acontece? Como você Quando você chega, então, nesse momento que você está perdida, você está com a vontade de mudar, você começa a consumir várias coisas, você começa a ver vários pontos de vista. O que você faria, Elisângela?
O que você fez naquela época? Quando você começou, você queria a mudança, você começou a ver vários conteúdos, várias coisas. O que você pensou naquele momento? No momento em que eu comecei a absorver o conteúdo, tudo, eu fiquei, porque é exatamente o que você disse, né, Carol? Muita informação. Então, muita informação, eu fiquei, calma aí, eu preciso estabelecer aqui por onde eu começo, né? Então, primeiro me entender e definir por onde eu começo. Porque é como você disse, não é fácil, né? Porque a gente está num momento da vida que acredito que todo ser humano ele precisa disso. Eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, porque quando a gente começa a absorver, né, o conteúdo, a gente não sabe por onde a gente começa. Como que eu faço para iniciar? Como que eu vou me preparar para eu alcançar o objetivo que eu quero alcançar? E aí o que eu fiz? Eu comecei, ao invés de consumir conteúdos de diversas pessoas, eu foquei em uma pessoa só. Olha, o conteúdo dessa pessoa aqui é interessante, que no caso eu vi os seus conteúdos. Que ó, o conteúdo é interessante. O que eu posso absorver, né, e aplicar na minha vida? O que foi passado do conteúdo, mas o que eu posso aplicar? Fazer anotações, porque eu gosto muito de anotar. Então, fazia anotações, aplicava aos poucos, porque não é fácil, né? Como você bem disse, né, Carol? Você sabe melhor do que ninguém. Mudar não é fácil. A gente não muda da noite para o dia. A gente não vira uma chave e fala, pronto, daqui a algumas horas eu serei uma nova pessoa. Não é. Porque para a gente se tornar o que a gente se tornou, a gente foi uma criança, a gente passou por processos, né, por fases nas nossas vidas. E foi nesse momento, né? Comecei a absorver conteúdo e eu defini, olha, então eu preciso começar, tá? Mas e aí, como que eu faço? Por onde eu começo? Como eu organizo essas ideias? Como eu organizo essa informação que eu estou obtendo de forma que eu consiga aplicar? E é o que eu falo, assim, que eu aprendi bastante com você, é contínuo, né? Apesar da gente já ter mais de um ano da gente ter feito o curso com você, a terapia com você, eu sei que é contínuo. Então, até hoje, eu continuo absorvendo conteúdo, conhecimento, porque para melhorar cada vez mais. Então, a gente sempre encontra assim, às vezes a velha pessoa tenta voltar e fala, opa, calma aí, vai pro seu lugarzinho, que agora eu sou uma nova pessoa. Então, a gente tem, né, tem esses momentos também. E naquele momento, Elis, qual era assim o maior problema que você tinha? Naquele momento, Carol, realmente era o autoconhecimento mesmo. Me Mas assim, conhecer, sabe? Porque eu era uma pessoa assim que a opinião, não que eu deixava a opinião dos outros me influenciar, mas muitas vezes eu deixava de ser eu para que eu pudesse, de repente, agradar uma outra pessoa, fazer a vontade de uma outra pessoa e não me impor como pessoa. Não, calma aí, não é assim, né? Não é desse jeito. Então, a situação, o problema que eu enfrentava realmente era isso, sabe? De eu pegar e falar assim, calma aí, eu tenho as rédeas da minha vida, o que o outro fala ao meu respeito, não diz respeito a mim, diz respeito à própria pessoa. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender que o que o outro pensa ao meu respeito diz respeito a ele, não a mim, aí a vida começou a fluir. Eu falei, calma aí, o problema, se eu der atenção para que os outros falam, o que os outros pensam na minha vida, porque a gente sabe que as pessoas nos julgam o tempo inteiro, né? Falam o tempo inteiro. E eu levava muito em consideração. Às vezes a pessoa falava uma coisa e eu ficava, sabe quando a pessoa vira uma chave, será que é isso mesmo? E aí foi nesse momento que eu falei, não, quando eu comecei a absorver o conteúdo, a ter o conhecimento, eu falei, não, eu não posso controlar, que você sempre falava, o comportamento do outro eu não posso controlar, mas eu posso controlar o meu. Então eu estava nessa fase da vida, sabe, de me conhecer e de entender e falar, calma aí, ô Elisângela, para, o que o outro diz ao seu respeito, está falando sobre você, diz respeito a ele. Vai viver a sua vida, que eu gosto muito que você sempre fala, Carol, entregando aqui. Vai saborear a vida, né? A nossa vida, ela passa muito rápido. E aí, nesse momento em que eu precisava muito disso, que era eu me voltar, me conhecer e me posicionar, foi o momento em que eu fui tendo as informações e tudo que eu precisava, não só como pessoa, né, de eu me posicionar e não dar tanta importância ao que os outros falavam, e me desenvolver mesmo, habilidades, sabe? Coisas que antes eu não dava tanta atenção, porque até a feminilidade da gente aflora também, porque a gente, nesse objetivo de querer ser uma pessoa melhor, a gente melhora no geral, né? exatamente. Então, assim, podemos dizer então que o seu maior problema naquela época era o medo da crítica, o medo do julgamento, esse medo Uhum. de
de não ser você, ou melhor, o medo de ser você, em essência, o medo de ser Elisângela, o medo de falar não, esses eram os seus medos, então. Esses eram os seus Com maiores certeza. problemas. Em especial, né, Elisângela, nos relacionamentos, a gente pode começar a entrar um pouquinho falar dos relacionamentos. E assim, naquela época, como era até então os seus relacionamentos? O que que você vivia nos seus relacionamentos? Eu sempre fui, eu tenho uma característica que até a gente comentava muito, né? Eu sou e sempre fui uma pessoa muito seletiva. E aí, por um determinado momento, eu via que ciclos se repetiam. Então, por mais seletiva que eu fosse, eu verificava que o ciclo se repetia, que eu sempre atraía o mesmo perfil de pessoa, né? O mesmo perfil de homem. E aí eu ficava, tá, mas qual é o ciclo? Por que que esse ciclo se repete? Por que que isso está acontecendo, mesmo sendo seletiva? Porque a gente tem esse cuidado, né? Porque em um relacionamento, então nunca fui uma pessoa assim, eu costumo dizer assim, não era uma pessoa muito, não sou uma pessoa muito fácil no relacionamento, porque eu analiso muito, eu sempre sou muito, eu brinco que eu sou bem racional. Mas eu sempre atraí o mesmo perfil de pessoa e isso me incomodava. Porque não era exatamente. Porque assim, eu sei que não vai ter uma pessoa totalmente, né, que seja igual a você, que seja igual a mim. Não tem isso. Mas o perfil, eu sempre identificava, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou cristã, né? Então isso para mim é importante. Eu tenho princípios e valores muito fortes. Então, às vezes, por receio, eu vou abrir mão disso para verificar, para não ficar sozinho, vou abrir mão disso, aceitar a pessoa. E de repente eu vi que não, calma aí, não é assim. Né? Eu não posso abrir mão do que é importante para mim, porque eu não vou conseguir ser eu, que é exatamente o que a gente falou bem anteriormente. A partir do momento que eu começo a abrir mão do que é importante para mim, eu deixo de ser eu não vivo a minha essência, a essência de quem eu sou. E aconteceu algumas vezes, sim, de abrir mão, de falar assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que isso está acontecendo porque eu tô querendo alguém desse jeito, então eu vou abrir mão disso que é importante para mim para verificar o que acontece. E aí, dá errado. E aí, o que que você, aí você tinha essa visão dos relacionamentos, né? Que você tinha que abrir mão da sua essência, dos seus valores, né? De você ser uma pessoa cristã, de você ter determinadas qualidades. E aí, quando você começou no método, o que que mudou com relação Ah, a isso? nossa, tudo, tudo. Eu costumo dizer assim, eu sempre falo, né, Carol? Sempre quando é a segunda live que a gente faz juntas e todas as vezes que você me manda uma mensagem ou que a gente conversa, eu sou muito grata. Porque mudou completamente, né? E é até interessante falar isso, porque não é clichê mesmo. Quando eu não imaginei, tá? Mesmo absorvendo conteúdo, mesmo tendo informação, eu não imaginei que a transformação ela seria, inclusive, notada. Porque a gente começa aplicar um pouquinho e as pessoas começavam a notar. Então, por exemplo, aconteceu situações da pessoa falar, você tá diferente. E eu falar, não, deve ser a cor que eu tô usando que me favorece, deve estar na minha paleta de cores. A pessoa fala, não, não é a cor, você está diferente. Então, o que mudou realmente foi, eu comecei, eu falei assim, não, chega, eu não vou abrir mão de quem eu sou, eu não preciso abrir mão de quem eu sou. É uma pessoa, a pessoa que se interessar por mim, ou uma pessoa que se interessar por alguém que esteja assistindo aqui, ela vai se interessar exatamente por quem você é. E que o princípio e o valor, ele é a base. Então, eu não posso, não abro mão. Hoje, eu falo, hoje eu sou muito feliz, assim mesmo. Eu não tenho problema em dizer, eu não abro mão do que é primordial na minha vida, de princípios e valores por uma outra pessoa. Porque eu tenho certeza que quando essa pessoa chegar, o que for importante para mim, essa pessoa vai respeitar e vai ser importante para ela. Então, eu não preciso, de repente, abrir mão de algo para ser aceita pela sociedade, para mostrar para a sociedade que, olha, eu me enquadro agora, tá vendo? Porque eu me enquadro porque eu abri mão disso, mas e eu? Né? Como que eu fico? E o que eu falo, assim, foi essencial porque eu aprendi isso, né? E parece bobo a gente falar, mas quantas pessoas acabam abrindo mão de algo que é importante para, de repente, se enquadrar em uma determinada situação ou para vivenciar algo porque a sociedade cobra. E assim, foi transformador. Eu falo que foi um divisor de águas mesmo. E cada etapa que a gente passava, que eu ia aplicando, né, aos poucos, assim, eu consegui, foi perceptível, sabe, de ver a mudança. E o mais engraçado, né, Elisângela, o mais legal de tudo isso é que é o que eu sempre falava.
O meu trabalho é um trabalho energético. Aqui eu quero que as pessoas se curem energeticamente. E não interessa se você é cristã, se você é católico, se você é espírita, não interessa, não interessa religião. Religião é um rótulo, é uma forma com que você se identifica na sociedade. Agora, é deixar também isso bem claro, né, Elisângela, de você, como uma pessoa cristã, de falar que o trabalho não é um trabalho que fala de religião, até para tirar, talvez, se a pessoa tenha essa objeção com relação ao método, de deixar isso muito claro, que inclusive, você lembra uma das nossas aulas que eu virei para você e eu falei, e você me falou, então, eu tenho a questão de que às vezes eu abro mão do fato de eu ser cristã para poder me encaixar num relacionamento, para poder ser aceita, ter esse parceiro. Você lembra que eu falei para você, Elisângela, naquele dia? Ou Nossa, não? Carol, foram tantas coisas. Qual foi a frase? Que eu virei para você e falei, Elisângela, se você é cristã, você vai continuar sendo cristã. Uhum. Você lembra Foi, disso? lembro. Eu falei, você é cristã, então você não vai mudar para você se encaixar em lugar nenhum. Você vai Foi, continuar sendo exatamente. cristã. Uhum. E aqui a gente vai trabalhar as questões de energia. E isso, Elisângela, acontece porque as pessoas têm medo de ficar sozinhas. As pessoas, quando elas têm esse medo muito grande dentro delas, tá? Falando agora um pouco mais profundamente dentro dos casamentos, quando a pessoa ela não tem acesso a informações como nós tivemos, como você teve, passou por todo esse processo, a pessoa não sabe o que é colocar as cartas na mesa, né, Elisângela, por exemplo. A pessoa não sabe o que é isso, que é fundamental, é algo primordial, é algo que a gente faz lá no início e que muitos casais não fizeram até hoje, de colocar as cartas na mesa, de deixar o jogo aberto ali para ver. E aí, com isso, o que as mulheres fazem? Elas aceitam menos do que elas merecem. Elas aceitam qualquer coisa. Isso se você é solteira ou se você está casada e você está vivendo isso. Você aceita menos do que você merece. Porque você tem esse medo da solidão. E aí, o que acontece? Quando você tem o medo da solidão, você fica com a pessoa, menos, você aceita coisas menos do que você merece, e aí você se torna dependente da pessoa. Tornou dependente da pessoa, qual é o próximo passo? Tá infeliz no relacionamento, mas você tem medo de partir. Você tem medo de deixar essa pessoa. E aí você entra de novo nesse ciclo. Tem medo de ficar sozinha, aí você emenda um relacionamento no outro, ou você está num casamento, você está num relacionamento sério e você está infeliz, e aí você está dependente dessa pessoa, você faz tudo por essa pessoa, e aí você tem um medo de deixar essa pessoa. E aí você fica naquele entendimento. Ficar vai ser melhor do que partir. Ficar vai ser melhor do que partir. E aí você fica. E aí, Elisângela, conta para essas mulheres o que você aprendeu então quando eu te falo dessa questão dessa dependência de menos do que merece. O que você aprendeu dessa fala? Aceitar menos daquilo que você merece. Eu aprendi a fazer exatamente o oposto, né? Não aceitar o que eu não mereço, né? E aceitar também que a gente tem o nosso momento. Cada pessoa tem o seu momento, que o momento do outro não é o mesmo momento que o meu. E que a gente tem que sim ser, nós temos que ser criteriosos, né? Como eu sempre fui criteriosa,
mas não diminuir, não aceitar menos realmente do que a gente quer e do que a gente sabe que a gente merece, simplesmente para se encaixar ou para viver num padrão, que é o que você acabou de falar, né, Carol? De repente a pessoa vive num padrão, aceita menos do que merece e vive uma situação infeliz. E hoje eu falo que eu sou muito feliz porque hoje eu sei exatamente, por isso que eu falo que foi importante. Hoje eu sei exatamente o que eu quero, como eu quero e sei exatamente o que eu mereço. E eu sempre falo, né? Eu costumo falar assim para as pessoas, é interessante, porque quando a gente descobre, quando a gente tem o conhecimento e quando isso é despertado em nós, a gente começa a dar tanta importância pra gente, mas a importância no sentido de se cuidar, sabe? Se cuidar no sentido assim de, olha, eu mereço ser cuidada, vou me levar para passear, porque eu posso me proporcionar momentos bons enquanto algo, né? Porque a gente quer um relacionamento, é óbvio que a gente quer. Mas enquanto não acontece, a gente começa a vivenciar a vida, né? A viver os momentos. Então, nesse momento em que eu falo para você que hoje eu sei exatamente o que eu quero, eu sei quais são os meus prios, eu tenho tudo muito bem definido, inclusive as cartas na mesa, muito bem definido, bem no comecinho mesmo, que é você ser realista e dizer, olha, eu quero isso, eu não quero isso eu aceito, isso para mim não dá certo, para mim não dá. E hoje eu sei exatamente o que eu quero, enquanto não acontece, né? Enquanto eu não vivencio esse relacionamento que eu desejo, eu vou vivendo a vida. Vou vivendo a vida, vivendo os momentos, porque a vida nos proporciona tantos momentos lindos. Eu costumo dizer que essa conexão que a gente teve não foi por acaso, né? Ela teve um sentido, foi no momento exatamente que eu estava nesse momento de descoberta. E aí, quando eu começo a colocar em prática e que eu vejo que, calma aí, olha para dentro, eu começo a olhar para dentro de mim e a colocar em prática todos os ensinamentos que eu começo a ter, vai surtindo efeito na minha vida. E é impressionante porque as outras pessoas também começam a perceber. E hoje eu falo que eu sou uma pessoa que eu sou posicionada, sei exatamente o que eu quero, e hoje eu falo com absoluta certeza. Eu não aceito menos do que eu mereço de jeito nenhum. Isso é maravilhoso, né, Elisângela? Assim, não tem preço. Quando você chega nesse posicionamento e depois é aquilo, é você ter o entendimento de que tudo acontece no momento exato que tem que acontecer. Que você tem que passar pelas situações, que você tem que viver aqueles momentos para você talvez ter que parar, para se cuidar, para se refletir, para e aí então as coisas acontecem, aí então as coisas mudam. E eu falo que uma das coisas que eu mais amo do método Aliança Próspera é aquela primeira atividade que a gente faz dos antídotos, que é da Aliança 360. Quando você tem acesso àquilo, né, Elisângela, e você olha para aquilo, você fala: Meu Deus, como é que estava a minha vida antes? Meu Deus! Você fica desesperada, você fala assim: Meu Deus, como é que eu estava vivendo? Como é que eu conseguia viver dessa maneira? Quando você se deparou com aquela primeira atividade, Elisângela, o que que você sentiu? O que que veio à sua mente? Qual foi a sua avaliação? Naquele momento que eu falo que você realmente para olhar para si mesma, né? Quando eu fiz aquela atividade foi que realmente os meus olhos se abriram mesmo. Foi naquela atividade que eu falei, gente, para mim mesma, sabe? Meu Deus, eu preciso disso. Porque são fases da vida, né? São etapas da vida que a gente não, às vezes a gente não dá importância, a gente não para se autoanalisar. Então, no momento que eu começo a verificar cada item, né? Eu não vou abrir aqui quais são os itens, mas no momento que eu começo a olhar cada item, que eu começo a refletir sobre eles, aí que você se dá conta, você fala, poxa, eu preciso fazer, eu preciso de uma transformação, eu preciso fazer algo, eu preciso dar o primeiro passo. Porque são situações da vida, né? São fases da vida da gente, são momentos que a gente não para pensar, a gente não para refletir. Às vezes a gente vai levando, vai passando e a gente não reflete, né, nessas situações. Então, no momento em que eu fiz aquela atividade, foi inclusive a atividade que me marcou bastante, porque foi no momento ali mesmo eu tive a real, sabe, a real situação mesmo da condição que eu estava. Foi naquele momento. E é desesperador, né, Elisângela, quando você Demais. fala assim, você olha para a sua vida e você fala, meu Deus, que vida é essa que eu estou vivendo? E por que que é Uhum. que eu estou vivendo assim? Por que que é que eu estou Porque eu aceitei há aceitando tanto tempo assim. Uhum. viver dessa Verdade. maneira? Sabe por quê? Muitas vezes, Elisângela, as pessoas, elas
eu falava muito isso nas nossas aulas, que tem duas maneiras da pessoa procurar a resolução dos problemas. Ou ela vai pelo amor, ou ela vai pela dor. E aí você tem esse livre-arbítrio de escolher. Se você quer viver as experiências da sua vida com dor ou por amor. Então, no caso, você já estava incomodando, já estava doendo, mas aí você não, ainda estava ali, ainda levando a vida. Até o momento, o que que doeu muito assim em você, que você falou assim, não, agora eu preciso mudar. O que que doeu muito lá dentro do seu peito, assim, que você falou, agora chega, agora eu vou embarcar nessa. Nossa, Carol, é tão relativo falar sobre isso, porque quando eu fiz realmente, né, a atividade, porque eu falo assim, a gente para, igual eu parava para pensar, para analisar, mas assim eu fui levando, falei, acho que é levando a vida, vamos para o que acontece. E aí no momento que você para fazer autoanálise de você, de quem é você, enfim, né, fazer uma autoanálise, foi desesperador para mim, porque eu falei, poxa, eu preciso fazer algo que doía. Quando eu comecei a olhar, eu falei, mas por que eu aceito isso? Por que eu estou vivenciando isso? Por que, que eu estou me permitindo isso? Porque quando eu percebi que eu estava vivenciando situações porque eu mesma me permitia aquilo, foi aí que bateu o desespero. Eu falei, calma aí, o tempo está passando e eu vou continuar nessa, e o tempo vai passar, e o que eu fiz? Eu preciso, foi nesse, isso que começou a doer, sabe? Quando eu vi que o tempo estava passando, eu estava persistindo com as mesmas ações, querendo ter resultados diferentes, não sabia por onde começar, porque realmente não sabia. E aí, no momento que eu tenho aquela descoberta, né, que é feita aquela autoanálise, que eu olhei, aí o desespero bateu quando eu falei, poxa, eu não acredito que eu vivi até agora dessa maneira e não tive essa informação antes. Eu falo que tudo tem um momento certo, mas se eu pudesse mudar algo, eu gostaria de ter tido a informação que eu tive anos antes. Com certeza. Você imagina o meu caso, que eu levei 12 anos para elaborar todo esse método. Você imagina 12 anos. Se eu pudesse voltar no tempo e há 12 anos atrás eu tivesse acesso, há 12 anos tivesse acesso ao meu método e para estar num patamar diferente, né, na vida. Olha como é Uhum, que isso é maluco, né? Isso é muito louco assim a gente verdade. parar para refletir. Mas é muito gostoso, né, quando a gente olha para trás e a gente vê que a gente tomou a decisão certa, uma decisão boa, e que isso tem feito um impacto positivo na vida da gente, né? Então, assim, para você, Elisângela, o que que mais marcou de tudo que você aprendeu dentro do método Aliança Próspera? O que mais te marcou de tudo, assim, que você leva todos os dias, você lembra de mim, você fala, isso aqui tá marcado, isso aqui tá. É interessante falar sobre isso, porque assim, o curso foi. Não vou falar foi, né? Vou falar que é tão bom, porque eu ainda absorvo os conteúdos, mas ele é tão bom, mas tão bom, que se eu citasse algo só que me marcou, eu não estaria sendo sincera, porque tiveram vários pontos. A gente aprende tudo, né? Desde como cuidar de uma casa, até como se cuidar mesmo, como tratar o outro, como se tratar. É tanto conhecimento, tanta informação, coisas assim que a gente não dá, que né? Vou falar sobre mim, eu não dava importância. Então, foram tantos itens, mas assim, o que me marcou bastante, além do carinho, né, Carol, que você conduz todo o curso, assim, o carinho, aquele cuidado, porque como eu disse, eu sempre, é até interessante falar sobre isso, e você até comentou anteriormente, pelo fato de ser cristã, tinha umas coisas que eu tinha receio. E aí, quando eu vi, calma aí, não é nada disso, né? Tô me curando eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem sou eu. E não é religião, que é exatamente o que você É, disse. Você cuida realmente da pessoa, desenvolve a pessoa. Então, assim, tiveram vários momentos que me marcaram, mas o momento que me marcou, assim, eu passei por várias situações que eu ficava assim, meu Deus, a Carol, o que aconteceu? Eu passei por situações assim que a gente tinha uma aula num dia, fazia o curso num dia, no outro dia eu estava vivenciando exatamente a aula que eu tive.
Porque eu sempre fui muito, pelo fato de eu me cobrar muito, né? Porque geralmente quando a gente é muito criterioso, a gente se cobra muito, é natural. Então eu me cobrava muito também. E o que me marcou, que no meu caso foi o que me libertou, me transformou mesmo, foi quando eu aprendi sobre o outro, sabe? Que calma, você não pode controlar o comportamento do outro, controla o seu, respira, controla o seu comportamento. Você consegue se controlar. Eu passei por situações na minha vida que se fosse a Elisângela de antes, no momento que eu estava fazendo o curso, eu teria falado um monte, teria brigado. E aí, no momento que eu pegar, falar, calma, senta, respira, analisa por outra perspectiva. Eu tive resultado diferente. Então, foi um divisor de águas na minha vida e até hoje, sabe? Quando eu passo por alguma situação que eu vejo assim, calma, a pessoa foi assim, ela agiu dessa maneira, mas você pode, no caso eu posso fazer diferente. E aí, eu passei por situações em que eu apliquei isso e eu vi na prática acontecer. Então eu falo que não foi só uma metodologia, um conteúdo, eu vivenciei. Então uma coisa é a pessoa falar, olha, faz isso, e outra coisa é você fazer, uma coisa é alguém falar, faz isso que dá certo, outra coisa é você fazer e você ver o resultado. Eu passei por situações, você sabe, né, Carol, por situações, inclusive, situações que eu nem imaginava passar. E que a minha atitude, se eu não tivesse feito aliança próspera, se eu não tivesse me conhecido, se eu não tivesse colocado em prática o que eu aprendi, provavelmente eu não teria tido a reação que eu tive, o comportamento que eu tive e agido da maneira que eu agi. Então, são momentos, assim, o que me marca até hoje é isso, que é realmente, foi eu parar e falar, calma aí, deixa o outro, o comportamento do outro diz respeito ao outro, respira, como você agiria nessa situação? E aí, quando eu começo, e eu falo que eu exercito isso até hoje, eu me sinto até bem, sabe? Calma aí, eu não vou me manifestar agora, deixa eu respirar, deixa eu pensar. E às vezes até eu escuto a sua voz, né? Ah, você não controla o comportamento do outro. Eu escuto a voz certinho, ó, você não controla o comportamento do outro, mas o seu você controla. E, Mas e, a, mas foi isso. para rapidamente, né, com relação a esse item de não controlar o comportamento do outro, a Elisângela, ela teve um acidente de carro bem na época das nossas aulas, e a pessoa bateu no carro dela e foi embora. E aí essa pessoa deu um número, mas a pessoa não atendia, né, Elisângela? Não atendia o Exato. telefone, a Elisângela ligava, ligava, ligava. E aí a Elisângela chegou com essa questão em uma das nossas aulas, por isso que eu gosto muito, eu estou oferecendo muitas coisas, sabe, para essa turma nova, e coisas assim, sensacionais, tá, Elisângela? Se eu fosse você, se matriculava de novo, fazia tudo de novo, porque assim, o Aliança Próspera, depois do ano da turma, da sua turma, já mudou muita coisa. Mas aí, o que que aconteceu? A Elisângela, então, ela teve esse caso, né, dessa pessoa que bateu no carro dela e saiu fora, não atendia o telefone, e ela chegou com isso na aula, e a gente sempre trazia essas questões do dia a dia para que a gente pudesse achar essa forma prática de resolver os problemas. E daí eu virei para a Elisângela e falei assim: olha, Elisângela, você tem dinheiro para poder pagar o conserto do seu carro? Ela falou: tenho. Eu falei: então, você tem o dinheiro para consertar, mas o cara não quer atender seu telefone. Então, o que que você vai fazer? Você vai soltar isso, você vai liberar isso. Você vai consertar o seu carro, você vai resolver o seu problema e tá tudo bem. Porque o universo, ele é cíclico. O que a gente faz aqui volta pra gente. Então, se a gente é honesto com as pessoas, volta mais honestidade. Se a gente não é honesto, volta mais daquilo, mais do mesmo vem pra gente. E aí, Elisângela, o que aconteceu alguns dias depois? Aí realmente aconteceu isso. Quando eu falei pra Carol, eu tava remoendo porque eu não aceitava do rapaz não atender a minha ligação, porque ele tinha me dito que ele pagaria, né? Ele, me liga que eu vou pagar. Aí a Carol, a gente teve a aula, a Carol me orientou, né? Perguntou se eu tinha dinheiro, eu disse que sim, e aí mandei o carro. E esqueci do rapaz.
deixa pra lá, vida que segue. E aí, Deus, na sua infinita bondade, né? Porque quando a gente faz a bondade, a gente também recebe a bondade. E aí eu fiz isso, soltei, né? Que ela falava sempre, solta, você não controla o comportamento dele. E aí, dias depois, eu fui surpreendida, lá eu recebi uma quantia, né? Que era exatamente, era mais, exatamente não, a quantia era maior do que o valor que eu tinha pago, bem maior do valor que eu tinha pago pelo reparo do veículo. E aí, quando isso aconteceu, que foi inclusive uma promoção que surgiu, né? E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei assim, eu não vou falar em choque, mas quando aconteceu isso, eu fiquei, mas gente, sabe quando você desperta, mas aconteceu isso? E assim, eu simplesmente fiz exatamente o que eu fui orientada, solta. E aí, quando eu soltei dias depois, isso aconteceu na minha vida. Por isso que eu falo que eu não fiquei só no conteúdo, eu tô falando o que eu vivi. E sabe por E que você até teve hoje tanto. isso é impactante para mim até hoje. Até falar sobre isso é impactante. E é engraçado porque sabe por que você teve tantos resultados, Elisângela? E você tem o impacto da metodologia até hoje na sua vida? Porque você confiou no processo, você confiou em mim, você confiou no meu conhecimento, você confiou nas minhas experiências. Porque o método ele foi baseado, ele transformou primeiro a minha vida. E aí depois ele já transformou a vida de várias outras pessoas, mas começou comigo. Então eu queria saber se aquilo ali era algo que iria transformar a vida das pessoas de verdade. Então, é por isso, porque você confiou. Então, a gente tem que confiar também nos processos que a gente está vivendo. Porque se você não confia, se você faz as coisas desconfiada, elas tendem a não funcionar para você, porque você está sempre ali com o pé atrás. Então é confiar e acreditar e fazer a sua parte. Fazer, tem lá várias as apostilas de antídotos, fazer todas as apostilas de antídotos, né, Elisângela? São, é um material denso, assim, é coisa que às vezes eu revisei o método recentemente para acrescentar umas coisas, e eu falo assim, eu vou tirar isso. Eu falo, não, mas não pode. Aí eu falo, mas isso, não, mas não pode. Mas não tem como, porque é tudo uma coisa muito amarrada na outra. E aí se tira, falta um pedaço, e aquilo. Quando você tem acesso a todas aquelas informações juntas, você não precisa mais ficar aqui e ali buscando conteúdo. É claro que depois de você, é o que eu falei no último dia de aula, eu falei para vocês. Falei, olha, vocês não estão terminando algo na vida de vocês, vocês estão começando nessa busca de autoconhecimento. Agora vocês vão conhecer outras pessoas, outros profissionais, vão estudar outras coisas, mas o básico, bem feito, muito bem feito, vocês já tiveram, não é mesmo? É Verdade. como diz, a cartilha para você iniciar num caminho bom na sua vida, no caminho correto, no caminho certo, de todas as áreas da vida, porque o método, ele é basicamente isso, essa junção de todas as áreas da vida para você mudar, para você conseguir se equilibrar. Então, Elisângela, a gente já está aqui, já tem quase uma hora, nossa, falar. Nossa, nem parece. Já passou Como tudo diz, isso. é muito bom a gente poder reviver tudo isso que a gente passou juntas, todas essas transformações, de ver a sua vida tão, né, tão maravilhosa, as coisas estão se encaixando do jeito que tá, é muito bom. Mas eu queria que você deixasse aqui para mim, então, uma mensagem. Vai ser uma mensagem, primeiro, para as mulheres solteiras. Então, o que você diria para as mulheres solteiras que estão aí perdidas, confusas, e depois você vai me dar uma mensagem para as mulheres casadas que estão sofrendo dentro do casamento e que precisam aí construir esse casamento que tenha mais segurança, mais diálogo, mais tempo para elas. E será que elas vão conseguir encontrar isso dentro do método? Então, deixa para mim duas mensagens.
Bom, vou começar com as mulheres solteiras, né? Que é onde eu me encontro nesse exato momento. Para as mulheres solteiras, assim, a mensagem que eu posso dizer é que dentro do curso Aliança Próspera, você vai ter toda a informação que você precisa para você se tornar uma boa pessoa, para você se melhorar como mulher, se melhorar como pessoa, se melhorar como ser humano, para você olhar para si mesmo e verificar quais os itens, o que eu tenho que desenvolver, porque como a gente disse várias vezes, né, às vezes a gente busca no outro algo que a gente precisa primeiro. Eu quero melhor, mas eu sou o melhor? O que eu posso fazer para me tornar essa pessoa melhor? Então, para solteiras, o que eu posso dizer é invista no curso, faça o curso, porque as descobertas, assim, elas são incríveis. E quando você aplica mesmo, sabe, o conteúdo passo a passo, você vai aplicando na sua vida, você vê resultado. Não é conversa fiada, é a realidade. Né? Tudo depende da gente. Então, para solteiras, acredite em você, se transforme, nunca ache que você sabe tudo, porque a gente nunca sabe tudo. A gente está nesse mundo para aprender, a gente está em constante aprendizado, em constante evolução. E a partir do momento que a gente começa a olhar para a gente começa a buscar a transformação, não tem outro caminho, não tem outro resultado que não seja a melhora como pessoa, como ser humano. E não tem como não ter a vida transformada. É impossível me tornar uma pessoa melhor e não ter a minha vida transformada. Então, para solteiras, o que eu diria é isso. Faça o curso, invista em conhecimento e acredite que há um momento certo para tudo. Se ainda não aconteceu para você, que você que tem o desejo de um relacionamento assim como eu, acredite que esse momento vai chegar. Enquanto ele não chega, eu vou parafrasear o que a Carol falou para mim. Saboreie a vida. E eu posso garantir, é uma delícia. É libertador, né? A gente poder gostar da nossa própria companhia. É o primeiro passo para as mulheres Uhum, solteiras é estar feliz na própria companhia. Isso aí sim. não tem como. E outra, Uhum. através do método, né, Elisângela, essas mulheres, elas conseguem, quando encontrar essa pessoa, estar muito mais preparadas, não é Verdade. mesmo? Para poder Uhum. gerir essa relação de uma maneira diferente, com outros detalhes, né? A gente falava muito lá dos sinais de alerta do início da relação. Então, Uhum. tudo isso traz lá dentro do método. Agora, a mensagem, então, para as mulheres casadas que estão aí infelizes, estão aí vivendo dias desafiadores, estão perdidas, estão. O que você falaria para essas mulheres? Para essas mulheres casadas que já fizeram a escolha, né, que a diferença é que já fizeram a escolha, já estão em um relacionamento. Eu vou dar o primeiro conselho que é o mesmo para ambas, tanto para solteira como casada, invista no curso. Às vezes a pessoa fica com receio, eu não vou gastar, não vou. Isso não é um gasto, é um investimento que você vai fazer em você para a sua vida. E para as casadas, o que eu posso dizer é que existe saída. Existe, e quando eu digo saída, há uma solução. Né? Por mais que a situação, se você estiver passando por uma situação difícil, uma situação desafiadora, porque você não teve o conhecimento para fazer uma boa escolha, para analisar, mas agora você já está dentro de um relacionamento, tem saída para você. Tem como você se transformar, tem como você melhorar o seu casamento, se melhorar como pessoa, e você encontra isso também dentro do curso. Eu falo que o curso é para pessoas casadas, mulheres casadas, pessoas casadas e solteiras também, porque vai agregar muito na sua vida. Você vai ver que há uma luz no fim do túnel, por mais que a situação seja desafiadora, por mais que você esteja enfrentando uma situação difícil, busque o conhecimento. E é o que a gente disse desde o começo, quando você olha para si, você vê, puxa, o que eu preciso mudar? Para de olhar para a pessoa e olha para você. Absorva o conteúdo e coloque em prática. Né? Eu falo, invista, não tenha o medo de fazer esse investimento. E você vai sim viver o que o título do curso diz. Você vai viver uma aliança próspera. Porque você já está aliançado. Só falta agora viver realmente a prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, muita gente fala, pensa que prosperidade é só financeira. E não, prosperidade em todas as áreas da vida. É saúde, na sua vida conjugal, no seu relacionamento, com seus filhos. De repente tem aqui até mulheres casadas que estão enfrentando desafios com os filhos. E no curso também você encontra informação, você encontra conteúdo que te ajuda também com relação a isso. A gente teve experiências com mulheres casadas, mulheres com filhos também, que passaram pelo curso, inclusive junto comigo, e que tiveram a transformação.
E eu falo assim, não é nem porque você está aqui, Carol, mas você sabe, você é testemunha, eu falo para todo mundo que eu puder, sabe, que eu comento a respeito do processo que eu vivenciei, que eu vivencio até hoje não tenha medo, invista em conhecimento, você só tem a ganhar. A única pessoa que ganha com isso é você, assim como eu ganhei e tenho ganhado. E eu realmente falo, a transformação, ela é incrível e ela é notória, você consegue ver. É Então esse é o recado que eu deixo para as duas, tanto para casadas quanto para solteiras. maravilhoso, maravilhoso, assim, é muito gratificante, eu sempre reforço isso, é extremamente gratificante saber que a sementinha que eu plantei lá atrás, dentro do seu coração, ela germinou de tal forma que você desabrochou. Você conseguiu passar por todos os passos, né, dentro do método e você desabrochou. E é isso que a gente precisa, porque o conhecimento ele é libertador, ele liberta e ele nos dá uma visão muito maior do que é realmente a vida. E aí é o que você falou no final lindamente sobre a prosperidade. A prosperidade de você viver a vida com alegria, de você acordar todos os dias satisfeita, feliz, positiva, e você não mais acordar com negatividade, com pensamentos ruins. Eles podem até vir, eles vêm, mas aí você tem as ferramentas necessárias para você lidar pontualmente. As técnicas, né? As técnicas do cancela, para você cancelar esses pensamentos, de substituir os pensamentos. Então, é primordial você fazer passar por esses processos para quê? Para que você mude, para que você viva melhor. E outra, saia, sair do sofrimento é desafiador, mas quando você chega do outro lado, que você queima a ponte e fala, tá bom, chega, não aguento mais essa vida, agora eu vou para frente. Aí, minha amiga, é só alegria. E eu queria, do fundo do meu coração, Elisângela, te agradecer. Ó, estou aqui meia-noite já aqui na Itália, mas eu falei, eu tinha que trazer a história da Elisângela, que é uma história linda, uma história de muita superação. E o fato de você, eu tenho notado que tem muitas mulheres cristãs que estão me acompanhando, seguindo o meu trabalho, e eu queria muito trazer a sua mensagem, essa mensagem sua, para essas mulheres. E assim, te agradecer demais o seu tempo, a sua disponibilidade, sempre muito atenciosa, muito carinhosa comigo. E desejar a você, Elisângela, do fundo do meu coração, que você possa cada vez mais pegar todos esses ensinamentos, tudo isso que eu trouxe para vocês ali dentro do Aliança Próspera e, de fato, cada vez mais transformar a sua vida e viver cada dia melhor. E aí, no entendimento de que na hora certa, como você disse, essa pessoa ela vai aparecer. Essa pessoa ela vai chegar e de maneira inesperada. Como você sabe, a gente já conversou sobre isso. O meu marido chegou de maneira inesperada, no momento que eu estava preparada, no momento que eu parei para cuidar de mim, que eu parei para me desenvolver. E aí aconteceu. Então é isso. Agradecer a todo mundo que passou por aqui. Essa live eu vou deixar salva. E é isso. E aí fica o convite para todas as mulheres que forem assistir ou assistir depois. Fica o convite para o evento ao vivo que eu vou fazer semana que vem, na quinta-feira, dia 7 de novembro, às 19 horas, horário de Brasília, para falar exatamente sobre o Aliança Próspera, né? Sobre o evento Cosmic Love, para a gente poder ajudar aí essas mulheres. Hoje eu dando um enfoque maior nas mulheres casadas, mas as mulheres solteiras também são muito bem-vindas, porque o ensinamento é para ambas. É isso, Elisângela. Gratidão, gratidão. Muito obrigada. Nossa, eu te agradeço, Carol. Eu sei que está terminando o tempo, né? Mas eu te agradeço, já fiz.
Já agradeci várias vezes, mas eu que te agradeço por tudo. Muito obrigada. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado você no meu caminho. Você sabe disso. Sou muito grata porque você poderia ter pego todo esse conhecimento, pegado esse conhecimento e ter ficado só com você, mas não, você está compartilhando conhecimento, ajudando outras pessoas. E quantas pessoas ao redor do mundo, né, estão precisando hoje, quantas pessoas podem estar assistindo a gente ou vão assistir essa live depois, estão precisando de ajuda e não tem mais esperança. E eu falo assim, você tem sido uma bênção, né? Porque eu falo que Deus ainda me presenteou e me deu uma amiga, porque eu te considero realmente uma amiga, porque você foi e tem sido uma bênção na minha vida. Muito obrigada. Eu que te agradeço por tudo o que você fez, pelas aulas, pelo tempo que, né, que você concedeu da sua vida. Sou uma mulher casada que também tem seus compromissos, estava lá pontualmente com a gente nas aulas. Quero te agradecer e que você continue, que o seu trabalho continue e que você continue impactando vidas, assim como você impactou a minha e tem impactado. Mesmo que eu disse, mesmo que o curso tenha terminado, eu ainda consumo conteúdo, vejo os stories, vejo vídeos, porque realmente cada conteúdo postado realmente é algo novo, um aprendizado novo, e eu sei que é algo que vai acrescentar muito na minha vida como pessoa. Obrigada por tudo mesmo. Obrigada, obrigada do fundo do meu coração. E é isso, eu tento, eu sou uma eterna estudante, desenvolvi o método, mas hoje, esse ano mesmo, eu já fiz 6 formações diferentes, então já tem muitas outras coisas. A Carolina de uns meses atrás, né, 1 mês e meio atrás, não é a mesma hoje. A Elisângela também não é a mesma, e isso faz parte. Essa é a vida, esse é o caminho que a gente precisa percorrer aqui nessa existência, de transformação, de busca, de melhora contínua. Porque se a gente para e a gente fica estagnado, a gente. Para quê? Não faz sentido. A vida perde o sabor, perde a alegria, perde tudo. Então, Verdade. é isso. Tá certo? Boa noite, bom descanso. E a gente se vê, Obrigada. tá bom? Tchau. Um beijo, obrigada a todos aqui. Tchau, tchau. Tchau.